Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Será que no meio desta multidão tem alguém aqui que está feliz com Jesus? Glória a Deus. Estamos com a nossa alma alegre nesta noite e por esta oportunidade tão maravilhosa que Deus tem nos dado de estarmos aqui nesta noite, participando deste culto tão maravilhoso, onde já estamos sentindo a presença de Deus de uma forma toda especial. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que chegaram até aqui já estão sentindo e vão continuar sentindo, porque Jesus, Ele está bem presente aqui em nosso meio. Aleluia. Queridos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e também agradecer ao nosso pastor Técio por esta confiança nesta noite de nos proporcionar esta oportunidade de também trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E eu queria pedir a você que nos ajudasse, não só com a sua atenção, mas também com a sua oração. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que, ele escrevendo as suas cartas, ele disse aos irmãos que orassem para que Deus pudesse se utilizar dele no abrir e fechar da sua boca. E uma coisa você está aí ouvindo Deus falar, outra coisa você está aqui sendo usado por Deus para falar com o povo de Deus. Então, olhe para essa pessoa bem bonita que está aí do seu lado e diga assim para ela: vamos orar para Deus falar conosco nesta noite. Porque hoje Deus está usando o pastor. Diga assim: hoje Deus vai usar o pastor. Amanhã Deus vai usar você lá em cima também. Você crê nessa palavra? Sabe por que eu estou dizendo isso a você? Porque a Cruzada Novos de Paz não começou agora. Houve um dia que eu estava aí no meio da multidão ouvindo várias e várias mensagens. O pastor Técio falou aqui do culto lá debaixo do pé de manga na rádio Novas de Paz. E eu já fui para culto lá também. E um dia lá atrás, no meio da multidão, Deus usou alguém que estava pregando e disse assim: hoje você está aí no meio da multidão, mas amanhã Deus vai te colocar aqui em cima para você pregar. E você crê que Deus vai fazer isso aqui? Então, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, eu quero ler com os irmãos alguns versículos nesta noite, para que possamos trazer esta reflexão. Capítulo 9 de Atos, versículo de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Diga glória a Deus por isso. Meus amados, esse texto sagrado apresenta-nos o momento em que Deus teve um encontro com um homem por nome de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso aqui, mas após esse fato, ele passa a ser chamado de Paulo, futuramente conhecido como o apóstolo Paulo.
servo de Deus, homem que Deus se utilizou para fazer uma grande obra de evangelização sobre a face da terra. Mas antes de Paulo fazer todo o seu trabalho para o Senhor, foi necessário que um dia Deus se revelasse para ele. Foi necessário que Deus se manifestasse e apresentasse para ele o plano que Deus tinha sobre a sua vida. Diz a Bíblia que Saulo, quando a igreja está começando os seus primeiros passos na terra, ele tornou-se um grande perseguidor. Alguém que zelava pelaquilo que acreditava e não aceitava o movimento que estava nascendo, que era a propagação do Evangelho do Senhor. Saulo, como alguém zeloso, alguém que defendia a sua crença, ele não aceitou o Evangelho de Jesus como algo que fosse bom aos seus olhos. E ele liderava uma perseguição tremenda, de maneira que se ele ouvisse dizer que alguém estava cultuando a Deus, ou estava falando no nome de Jesus, ele se levantava para ir até aquele lugar para reprimir aquilo que estava sendo feito. Ele levantava-se para prender os cristãos, para oprimir, para perseguir, para tentar acabar com aquele trabalho, porque no seu entendimento aquilo não era certo. Mas para sua surpresa, ele não imaginava que Deus tinha um plano na sua vida também. Além de Deus se utilizar daqueles homens que pregavam o Evangelho em sua época, ele não sabia que Deus ia trabalhar em sua vida e que ele também seria como aqueles homens, pregador do Evangelho, instrumento usado pelas mãos do nosso Deus. E ele estava, certo dia, em direção até a cidade de Damasco. E quando ele estava no meio do caminho, indo até Damasco, com o objetivo de prender, porque ele havia tomado conhecimento que lá em Damasco tinha um povo que professava a sua fé em Jesus, ele foi surpreendido pelo próprio Senhor Jesus naquele dia. Jesus resolve esperar Saulo no meio do caminho para a cidade de Damasco. Aleluia! Ele estava indo com muita força, com muita veemência. O desejo do seu coração era chegar lá para reprimir qualquer tipo de adoração a Deus. Mas nesse dia, Jesus marcou o encontro com Saulo de Tarso no meio do caminho. Jesus resolveu esperar Saulo no meio do caminho para Damasco. E quando ele vem pela estrada com seus soldados e seus cavalos, ele se depara com uma luz que brilha e resplandece de maneira que chama a atenção de todos eles. Mas aquele brilho é tão forte que Saulo cai por terra, como também os seus companheiros. Eles não viram quem estava por trás daquela luz, mas eles ouviram uma voz. A voz que eles ouviram foi a mesma voz que Saulo ouviu. Mas para Saulo aquela voz tinha um tom diferente. Para Saulo esta voz tinha algo que mexeu com a sua estrutura. Porque quando ele cai por terra e ele escuta esta voz lhe perguntando: Saulo de Tarso, ou Saulo, por que me persegues? A resposta de Saulo imediatamente é: quem és, Senhor? Ou seja, ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia quem estava se dirigindo até ele. Porque ele era uma autoridade, ele tinha uma posição social de destaque. E ele vai se dirigir para aquela voz dizendo: quem és, Senhor? E a gente chama de Senhor quem a gente reconhece que é autoridade. E aquela voz fala para ele dizendo: por que me persegues? Por que estás nessa missão de me perseguir, Saulo? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquele momento, aquela palavra penetra o seu coração e ele entendeu.
E algo se revela aqui para Saulo. Por quê? Porque quando Jesus diz, duro é para ti recalcitrar, ou seja, resistir, lutar contra, opor-se aos meus aguilhões. Esse aguilhão, há muitos e muitos anos atrás, era um instrumento utilizado por homens para guiar bois. Quando o boi não queria pegar no arado ou andar pelo caminho que deveria andar, aquele senhor utilizava-se esse aguilhão, que era uma espécie de uma vara com uma ponta de ferro, que encaixava nessa vara e ela era ponteada para espetar o boi. E às vezes, quando tinha um boi meio desobediente ou insubmisso, que queria sair fora do caminho, utilizava-se o quê? O aguilhão. Jesus está dizendo para ele, Saulo, você está se comportando como um boi insubmisso, que não quer aceitar o caminho que foi determinado para você. Isso aqui me ensina que Deus de alguma forma já vinha falando com Saulo, dizendo para ele que tinha algo especial para fazer na sua vida, mas ele estava lutando contra. Ele estava dizendo, não, eu não quero, eu não aceito, eu não abro mão, eu não vou me submeter, eu não vou baixar a minha guarda. Mas Jesus aparece para ele dizendo, Saulo, duro é para ti opor-se aos meus ou ao meu aguilhão, Saulo, porque você pensa que é dono da sua vida, mas a vida que você vive hoje não é a vida que eu quero que você viva. A sua vida está na palma das minhas mãos. Você não sabe, mas eu tenho algo tão grande para fazer na tua vida, Saulo, e é difícil para você ficar resistindo. Você está resistindo, mas eu estou com um aguilhão alfinetando você e dizendo, eu tenho um plano na sua vida, eu vou te usar na minha presença, eu vou fazer uma obra tão grande através de você, Saulo de Tarso. E não adianta você resistir, não adianta você se opor, não adianta você querer seguir o seu próprio caminho, porque eu tenho as minhas maneiras de trabalhar na vida de quem eu quero. Jesus disse para ele, é duro para você. Ele se levanta, e aquele homem que está indo para Damasco em cima de um cavalo, liderando aquela missão de prender os cristãos, agora recebe uma ordem do próprio Jesus dizendo para ele, levanta-te, entra na cidade e vai para a rua chamada direita, fica na casa de um discípulo por nome de Judas e espera, porque alguém vai aparecer aí para orar por você. E tem um detalhe, você não vai enxergar nada durante 3 dias. E sabe o que foi que Saulo fez? Ele ficou cego, não comeu, não bebeu, ficou na casa de Judas. E aquele homem que foi lá para prender cristãos está sem comer, sem beber, e vai de joelhos orar e conversar com Deus. Dê um toquinho nesse irmão que está do seu lado e diga para ele, Jesus, nesta noite, está trabalhando aqui neste lugar. E ele está vendo os Saulos de Tarso que vieram até aqui hoje. Talvez vieram aqui só para ver o que ia acontecer. Mas Jesus já te trouxe aqui para dizer para você, Saulo de Tarso, eu te conheço por dentro e por fora. Conheço os teus caminhos e conheço a tua vida. E eu te trouxe aqui para você ouvir a minha voz falando com você e dizendo, eu tenho um plano na tua vida, Saulo. Ele vai orar. E ele espera, e Jesus vai falar com outro discípulo por nome de Ananias. Ananias está em casa um dia, e Deus brada ao seu coração dizendo, Ananias, se levante, porque eu tenho uma missão para você, Ananias. E que missão é essa, Deus? Olha, Ananias, tem um homem aqui na cidade de Damasco, que está lá na rua chamada direita. Deus deu o endereço, Deus deu a casa,
Deus deu o nome de quem estava lá e disse para ele: olha, eu quero que você vá até lá, na rua chamada direita, na casa de Judas, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso, que está orando, que está sem comer, está cego. Ananias, quando ouviu aquela voz, ficou sem entender, e Deus disse ainda mais para ele. Ele vinha para Damasco para prender os cristãos, mas eu apareci no meio do caminho e falei com ele, e ele está lá esperando, e ele teve uma visão. E que visão foi essa? Ele viu que chegava até lá um homem por nome de Ananias, enviado por Deus para orar por ele. Saulo está lá te esperando, Ananias. Ananias olhou e disse: Senhor, Saulo de quê? De Tarso, Senhor. Sim, Saulo de Tarso. Mas, Senhor, eu tenho escutado tanta coisa ruim que se fala sobre esse homem, que ele persegue a igreja, que ele acaba com os cultos, que ele entra por dentro das casas e sai reprimindo o povo que diz que é crente, que serve a Jesus. Esse homem não gosta do evangelho, esse homem tem pavor quando alguém fala de Jesus. Esse homem estava lá quando Estevão foi apedrejado e ele anda ameaçando todo mundo que fala no nome de Jesus. Ananias começa a questionar Deus, só que ele não sabia o que Deus tinha preparado, irmão. Olha, Deus tem uma forma tão maravilhosa de trabalhar, que Ele prepara tudo no tempo certo, no dia certo, na hora certa, no momento certo. E tem uma coisa: nada atrapalha o trabalhar de Deus, nada atrapalha o agir de Deus. Ananias disse: mas Senhor, eu tenho escutado tanta coisa ruim a respeito desse homem, e o Senhor quer que eu vá lá para orar por ele. E Deus disse: vá lá orar por ele. Porque para muita gente ele pode não prestar para nada. Para muita gente ele pode ser perseguidor. Para muita gente ele pode ser perverso. Ele pode ter o coração de pedra. Mas tem uma coisa: enquanto para os homens ele não presta, enquanto para os homens ele é perseguidor, enquanto para os homens ele não vale nada, para mim ele é vaso escolhido, e eu vou usar ele na minha obra. Olha Deus falando com Ananias. Ananias, vai lá, Ananias. Você não sabe quem é esse homem. Você não sabe o plano que eu tenho na vida desse homem, Ananias. Esse homem vai ser um instrumento que eu vou salvar. Ou melhor, já salvei. Esse homem é um instrumento que eu vou purificar. Esse homem é alguém que eu vou transformar. Esse homem é alguém que eu estou colocando um ponto final na história errada da vida dele. Estou virando a página e estou escrevendo uma nova história. A partir de hoje, Ananias, você não vai mais ver Saulo de Tarso ameaçando o povo de Deus. Você não vai mais ver Saulo de Tarso perseguindo quem fala de Jesus. A partir de hoje você vai ver Paulo transformado, liberto, purificado e cheio do meu Espírito Santo. E eu vou usar ele para ganhar almas. Você crê em palavra profética nesta noite? Jesus está presente aqui no caminho para Damasco. Hoje o caminho para Damasco é esta rua aqui, que eu não sei nem qual é o nome dela. Hoje o caminho para Damasco é esta praça pública que está aqui. E Jesus disse: eu vim no meio do caminho esperar por Saulo de Tarso. Irmão, Jesus tem um mistério no meio do caminho. Jesus gosta de esperar alguém que o coração é de pedra no meio do caminho. Jesus gosta de libertar no meio do caminho. Jesus gosta de curar no meio do caminho. Jesus vai chegando em Jericó e tinha um mendigo cego que estava onde? No caminho. Diga: no caminho. Diga assim: Jesus curou o cego no meio do caminho.
Jesus vai para Gadara e quando ele chega lá tinha um homem endemoniado que não tinha prisão, não tinha corrente, não tinha nada que parava esse homem. E todo mundo tinha medo dele, só que quando Jesus desce do barco que começa a andar pelo caminho, aquele homem que era brabo, endemoniado, que quebrava corrente, que dormia no cemitério, que acabava com tudo, que todo mundo tinha medo dele, quando ele viu que era Jesus, ele tremeu na base. Os demônios que estavam dentro dele disse: a gente botou para correr um monte de gente. A gente já botou para correr os valentes daqui de Gadara. Mas esse Jesus que parou aí no meio do caminho, não dá para mexer com ele não. Quando ele chega, ele liberta. Quando ele chega, ele transforma. Quando ele chega, ele cura. Quando ele chega, ele dá vida àquilo que não tem mais vida. Quando ele chega, ele muda a situação. Ele dá nome àquilo que não tem nome. Quando ele chega, aquilo que não existe passa a existir, porque ele tem todo o poder na palma da sua mão. Jesus é especialista em esperar alguém rebelde no meio do caminho. Eu estava pregando essa mensagem domingo, pastor, e eu me lembrei de um fato que aconteceu quando eu era pequeno. Eu lembrei, do nada, a ilustração veio à minha mente. Eu pequeno, aquele menino traquino, aquele menino rebelde que o pai diz assim: não vá por aqui, e ele espera o pai sair, mas vai. A mãe diz: não faça isso, mas ele faz. Aí o pai diz assim: se você fizer, você vai apanhar. Quem já fez isso aqui, já passou por isso aqui? Apanhou ou não apanhou? Apanhou, não foi? Porque você também era feito eu, rebelde. Aí quando é um dia lá vai eu, minha mãe disse: ó, não faça isso, não vá para tal canto. Eu disse: eu vou. Deixa ela dar as costas. Só que eu não sabia a surpresa que estava me esperando nesse dia. Quando eu dobro na rua, quem é que está no meio do caminho, com o cinto na mão, já esperando para dizer assim: hoje eu vou ter um encontro pessoal com você. Aponte o dedo de profeta para esse irmão que está do seu lado, bem bonito, essa irmã bem bonita que está aí do seu lado, e diga assim para ele: nesta noite, Jesus está visitando Saulo de Tarso. Eu não sei se é você, ou se é alguém da sua família, alguém que você está orando, alguém que você está colocando no joelho, mas nesta noite Jesus está no meio do caminho dizendo: eu estou esperando por Saulo de Tarso. É noite de providência, é noite de encontro de Deus, é noite de transformação. Jesus vai mudar a página, Jesus vai mudar a história. Eu vou concluir, mas tem gente que é tão coração de pedra, irmão, mas é tão difícil. E Deus é um Deus de oportunidades. Deus dá uma oportunidade, Deus dá duas, Deus dá três. Às vezes Ele aperta daqui, aperta dali. Às vezes permite uma situação, a pessoa diz assim: rapaz, Jesus está me apertando, Jesus está trabalhando. Mas ele não quer compromisso com Deus. Vai para a igreja, ouve a palavra e escuta Jesus falar que tem um plano na vida dele, mas ele diz assim: não, agora não. Deixa o tempo passar mais, eu não estou pronto não. E quem disse a você que tem alguém aqui pronto? Todo dia Jesus está trabalhando em nós. Mas tem gente que o coração é de pedra, ele fica lá, às vezes olhando só com a visão natural, com a visão humana. Aí tem outro que Jesus teve um encontro com ele no caminho, para você ver como Deus é Deus de misericórdia. Eu não sei se você já ouviu alguém aqui falar sobre Balaão. Balaão recebeu uma ordem de Deus
para não ir para determinado lugar, mas ele estava tão cego, ele estava tão atraído pela proposta que fizeram, que ele disse: eu vou. Montou na jumenta e saiu com a jumenta pelo caminho. Aí Deus disse: eu vou mandar um anjo que vai se colocar onde? Diga assim: no caminho. O mistério hoje é no... Diga para o seu irmão: cuidado no caminho, irmão. Balaão montou na jumenta e disse: eu vou. Quando ele está em cima, Deus coloca um anjo no meio do caminho. A jumenta olhou e disse: epa, por aqui não dá. Desviou. Balaão espancou a jumenta e ela continuou seguindo por outro caminho. O anjo saiu e foi, se colocou de novo no meio do caminho. Quando a jumenta viu, disse: não, não posso passar. Desviou. Aí Balaão ficou aperreado. Lá vai a jumenta de novo, andando e seguindo com ele. Quando chegou mais na frente, tinha uma pedra de um lado, uma pedra do outro. O anjo disse: eu vou ficar no meio. Quando a jumenta vai passando, que vê o anjo, ela vai desviar e ela imprensa a perna do abençoado na pedra. Ele grita: ai! E espanca a jumenta. Quando ele espanca a jumenta, Deus abre a boca da jumenta. A jumenta olha para ele e diz: ô abençoado, quanto tempo faz que eu sou a tua jumenta? Quanto tempo faz que eu ando com você para todo canto? Eu nunca fiz isso com você. Você está entendendo por que eu estou fazendo agora? Balaão disse: não, o que foi que houve? Ô abençoado, olha o anjo do Senhor aqui na frente. Tu não estás vendo não, é? Olha o anjo do Senhor aqui na frente. Olha, Deus está dizendo para alguém aqui: se você não quiser ouvir a minha voz de amor, a minha voz de misericórdia, eu vou te esperar no meio do caminho, Balaão. Jesus tem as suas formas de falar e de trabalhar. Mas deixa eu voltar para cá para a gente concluir. Saulo ficou lá na casa cego, sem comer, sem beber, 3 dias e 3 noites. Ouviu a voz de Deus dizendo que Ananias ia lá para orar por ele. Ananias foi, quando chegou lá que viu. Eu acho que Ananias não estava acreditando, mas ele foi porque Deus mandou. E ele orou por Saulo. A visão dele se abriu. Ele foi batizado. E a partir daquele momento, aquele homem que era conhecido como Saulo de Tarso, alguém que perseguia a igreja, passou a ser perseguido pela causa do Senhor Jesus. Um dia eu já fui como Saulo de Tarso. Não queria nada com Deus. Não queria compromisso com Deus. Achava que era dono da minha própria vida. E às vezes a gente acha que é dono da nossa própria vida, faz o que quer e vai para onde quer. Mas você não sabe o plano que Deus tem na sua vida. Tem alguém que está aqui nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, e sabe que Deus está com o seu aguilhão, alfinetando você. Deus já vem falando com você. Deus já vem te dando oportunidade. Deus já vem se manifestando para você, através de alguém que é da sua família, que ora por você. Você sabe que está lá de joelho. Deus vem te dando livramento. E você sabe que Deus está te dando livramento. Mas você fica se trancando, fica se prendendo. E Jesus está dizendo: eu estou te alfinetando com meu aguilhão. Você não vai resistir. Você não vai conseguir ficar nessa mesma posição que você está. Hoje é noite de você tomar uma atitude. E que atitude é essa? É a atitude de abrir mão da sua vida para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Como assim, pastor, abrir mão da minha vida? É dizer, como disse Paulo: já não vivo mais eu. Mas quem é que vive? Quem é que vive? Quem é que vive? Levante a sua mão nesta noite e diga assim para ele: ouvir, para o inferno ouvir. Diga assim: a minha vida não pertence a mim mesmo, mas a minha vida está na palma
das mãos de Deus. É Ele que conduz os meus passos, é Ele que conduz a minha vida, é Ele que guia-me pelos seus caminhos, é Ele que abre as portas, é Ele que me dá vida, que me dá saúde. E eu não posso viver sem esse Jesus na minha vida. Eu quero saber se nesta noite tem alguém aqui que reconhece isso e que sabe que não pode viver sem esse Jesus e que quer que Ele transforme a sua vida hoje. Eu quero saber se tem algum Saulo de Tarso que quer voltar-se para Jesus, que quer entregar a sua vida para Jesus. Se você nesta noite quer, saia do seu lugar, tome uma atitude, tenha coragem, venha até aqui à frente, porque Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida. Você que está perto de alguém aí, já tem um aqui, Jesus já trouxe um, cadê o segundo? Se você estiver perto de alguém, chame ele, chame ela, diga para ele, Jesus quer mudar a tua história. Já tem aqui a segunda pessoa que entende que Jesus tem um plano grande na sua vida. Aqui já tem dois que diz: eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero viver a vida de Deus. Eu quero o que Deus tem preparado para mim. Cadê a terceira pessoa? Vem para Jesus. Jesus está te chamando nesta noite. Jesus está te convidando nesta noite. Saulo de Tarso disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Nesta noite, Ele espera essa atitude de você. Pergunte para Jesus: o que quer que Ele faça? O que é que Ele quer que você faça? Ele quer que você saia do seu lugar agora. Tenha coragem e entregue a sua vida para Jesus. Cante com a sua alma. Meu coração é do meu mestre. Diga bem alto: meu caminho. O meu caminho é do mestre, minha esperança. Cadê a terceira pessoa? Tem mais. Tem mais. Não tenha medo, Jesus tem um plano grande na sua vida. Aleluia. Pastor Dez. Receber